aquilo. Vê Tá. aquilo. Ó, que tá brilhando. Então, Tá. aham. Mas você não quer gravar com o papai? Você não quer dizer pro pessoal, vamos estudar física? Não. Não. Você não quer que o povo estude física? Tem certeza? Tenho certeza. Mas aí eles não vão se dar bem na prova se eles não estudarem física. Você absolutamente quer que o povo não estude física? É isso? Pode falar. Não? Não quer falar. De jeito nenhum. Você veio aqui só pelas luzinhas, é isso? É? Que bom. Você pelo menos é honesta, né? É. Não vai nem dizer pro povo assinar o canal? Não. Não? Nem dar joinha? Não. Não vai fazer isso. Sério mesmo? E quem é que tá mexendo na luzinha aí atrás? Olha ali. Quem é que tá mexendo na luzinha aí atrás? Eu. Você? Sim. Eu acho que não. É um garoto da outra dimensão. Então, depois desse momento fofura, vamos ao que interessa, a segunda parte do vídeo de eletricidade. A segunda parte do vídeo de eletricidade, a gente vai continuar falando agora sobre o potencial elétrico. Então tá, potencial elétrico. Quando a gente estava falando de campo elétrico, a gente sabia que era uma região de influência ao redor da carga. Então, a gente sabe que se colocar uma outra carga ali, ela naturalmente, por conta do campo elétrico, ela vai ou sentir atração ou repulsão. Vamos dizer que sofra a repulsão. A mesma coisa aconteceria se caso fosse atração, né? Só que o processo inverso. Vamos lá. Repulsão. Então a carga se afasta da outra carga, né? Porque são cargas iguais, por conta dos seus campos que não se alinham, então vai haver um afastamento, tá? Até uma posição de equilíbrio, vamos assim dizer. Se eu intencionalmente empurro essa carga para perto da outra, eu sei, eu estou criando ali uma tendência das cargas se afastarem. Mas vamos dizer que eu ainda estou segurando a carga ali. Eu estou criando um potencial, ou seja, eu estou criando uma possibilidade das cargas se afastarem. Da mesma maneira com que eu pego um objeto e se eu soltar ele cai, né? Eu estou criando um potencial. Por quê? Porque eu sei que as massas se atraem, né? Então, se ele está afastado da massa maior que é a Terra, então ele tem um potencial de cair. A gente chama isso de energia potencial gravitacional. Quando a gente está falando das cargas elétricas, aqui a gente tem o potencial elétrico, que é a chance, a potência, ou seja, a possibilidade das cargas sofrerem forças elétricas. Então, se para cada joule de energia que eu gasto para manter um coulomb da carga ali, eu tenho isso no sistema internacional, a gente chama isso de voltagem, né? Então, se eu tenho 1 joule para cada coulomb de carga, eu tenho 1 volt, tá? Então, essa noção da voltagem, tá? Ela fica melhor entendida se a gente pensa no potencial elétrico, tá? Então, o trabalho que eu realizo para manter a carga naquela posição, tá? Dividido pelo valor daquela carga, é o que a gente tem como voltagem. Então, por exemplo, as tomadas você tem 220 volts, nas pilhas, como essa aqui, você tem quanto, meu Deus do céu? Aqui, vamos ver, essa aqui é de 1,5 volt. Tá? Então, veja, independente do formato ou das características da pilha, né, você tem voltagens específicas, ou seja, quantidades de energia, quantidades de trabalho necessário para que você ponha essas cargas em movimento. Tá? Então, do potencial elétrico, você tem que entender isso, certo? Como é um vídeo para o 9º ano, a gente não vai se aprofundar muito, né, no tema potencial. Tá? Como a gente não está se aprofundando muito
em todos os temas desses vídeos, né? São vídeos mais para você entender os fenômenos. Então, a gente define a corrente elétrica como a seguinte maneira. Se a gente pegar um fio e fizer um corte no fio, para a gente ter uma região dentro do fio, no qual a gente pode usar como referência, então essa região dentro do fio, à medida que as cargas vão passando por essa região e o tempo que elas levam para passar nessa região é o que a gente consegue determinar como corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica ela está relacionada com a quantidade de carga que atravessa aquela região do fio por intervalo de tempo. Tá? Então a corrente elétrica vai ser medida em ampere, a carga é medida em coulomb e o tempo medido em segundo. Então quando eu tiver coulomb por segundo, eu tenho o ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Então se eu tiver 10 amperes, significa dizer que eu tenho 10 coulomb por segundo. Tá? São cargas ordenadas, ou seja, são partículas que se movimentam de maneira ordenada dentro de um condutor, e dentro desse condutor existe uma região que a gente usa como referência, e a quantidade de cargas que atravessa essa região por intervalo de tempo é o que a gente chama de corrente elétrica. Então nem tudo é maravilha no reino da eletricidade, né? Para ligar um dispositivo, você precisa ligar ele no polo negativo e no polo positivo de uma força geradora de tensão, né? Ou seja, num agente que tenha potencial elétrico. Né? Então, os elétrons eles vão sair do lado negativo, da pilha, e vão para o lado positivo. Tá? Este é o sentido real das partículas. Tá? E infelizmente o estudo da eletricidade ele começou muito antes da descoberta do elétron. Então acreditava-se naquela época que o que tivesse gerando a eletricidade ele deveria sair do polo positivo da pilha e ir para o negativo. Tá? Então isso ficou conhecido hoje como sentido convencional da corrente elétrica. Tá? Entretanto, a gente sabe que o movimento é dos elétrons, porque a gente descobriu o elétron muito depois disso, e ou mudava todos os livros, ou simplesmente continuava com um jeito convencional, porque toda uma série de conhecimentos foi criada em cima desse movimento da corrente elétrica ser do positivo para o negativo. Então, adotou-se o sentido convencional para a corrente elétrica. Você não precisa se confundir com isso, você só tem que adotar que a direção da corrente elétrica sempre vai ser do positivo para o negativo. Perfeito? Na passagem dessa corrente, existe uma certa dificuldade quando o elétron passa no fio. Isso dá para caracterizar na lâmpada, principalmente na lâmpada de filamento, muito bem, porque é essa dificuldade que ela tem para passar no filamento que faz com que ela aqueça e aí depois de um determinado intervalo de tempo muito curto, obviamente, ela comece a emitir luz. Tá? Então o condutor ele vai aquecendo à medida que o elétron vai passando. Isso é chamado de efeito Joule. Tá? E isso acontece porque o fio tem o que a gente chama de resistência elétrica. Tá? E a gente sabe que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à corrente, ou seja, quanto mais resistente for o fio, menos corrente ele deixa passar. Agora, quanto maior for a tensão, ou seja, o potencial elétrico da pilha, maior vai ser a corrente. Só que, de novo, quanto maior for a corrente, maior vai ser o aquecimento e o aquecimento vai acabar aumentando a resistência elétrica. Então, se a gente juntar essas duas proporcionalidades, a gente chega nessa equação. Corrente elétrica é igual a diferença de potencial, ou a tensão, ou potencial elétrico, dividido pela resistência. Tá? Ou a corrente elétrica medida em ampere, o potencial em volt e a resistência elétrica em ohm. Tá? Essa expressão ela vai ser utilizada de maneira massiva, tá? Em todos os aspectos da eletricidade. Por quê? Porque ela praticamente ela resume todos os aspectos de um circuito elétrico. Porque no circuito elétrico você terá
necessariamente, você precisa ter, para ter um circuito elétrico funcionando, um potencial. Você vai ter corrente elétrica por ter o potencial, e à medida que você tem a corrente elétrica, você vai ter a resistência elétrica. Então essa é uma equação muito boa para resumir, ou se você for se aprofundar nos circuitos elétricos, ela é um bom ponto de partida, tá? Porque ela tem aí muita informação acerca dela. A resistência ela depende do tamanho do condutor, da espessura do condutor e do tipo de material que o condutor é feito. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que o ouro ele conduz melhor eletricidade do que o cobre. Tá? Tanto é que se você pegar um processador de computador, você vai ver que os pinos de conexão dele são feitos a ouro. Tá? Não adianta tentar ficar raspando, porque o gasto que você vai ter para tirar o ouro do processador é muito maior do que o valor de ouro que você vai ter. Então não compensa, tá? Nem adianta tentar fazer. Ou seja, o material do fio condutor ele pode melhorar a performance da condução da eletricidade ou piorar. Tá? Ele pode ser mais resistivo ou menos resistivo. Então isso é diretamente proporcional à resistividade. Né? A resistência elétrica ela vai ser maior se a resistividade for maior e a resistência elétrica vai ser menor se a resistividade for menor. Perfeito? A resistência elétrica também é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Uma vez que o comprimento for longo, né, você tem mais dificuldade para o elétron passar. Então, para comprimentos curtos, a resistência é baixa. Para comprimentos grandes, a resistência é alta. E inversamente proporcional à espessura do fio. Se você tiver um fio muito fino, você vai ter pouco espaço para os elétrons passarem. Então, consecutivamente, você vai aumentar a resistência. Agora, se você tem vários fios feitos, trançados, ou seja, você tem uma espessura do fio condutor um pouco maior, então você tem mais possibilidade para a passagem do elétron, obviamente que a resistência elétrica vai diminuir. Tá? A equação está sendo projetada aí na tela. R é igual a resistividade ρ vezes o comprimento L dividido pela espessura do fio A. A resistência elétrica é medida em ohm, tá? Em homenagem ao cientista lá que fez esse trabalho. Eu estava no laboratório da escola em que eu trabalho, na outra escola que eu trabalho, e eles tinham lá um dispositivo bastante interessante para mostrar como a resistência, como a voltagem e como a corrente trabalham em associações de circuitos elétricos. Tá? O vídeo ele é bastante pertinente e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Veja só, isso é um circuito, tá? Você tem dois tipos de ligação, ligações em série, ou seja, o fim de uma lâmpada está conectado ao início da outra, tá? E em paralelo, ou seja, quando a energia elétrica vem para cá, ela alimenta todo mundo com a mesma diferença de potencial. Quando eu ligo, você vê que essas lâmpadas elas ganham toda a diferença de potencial que vem da tomada, né? Então eu posso desligar elas aqui numa boa. Você vê que as outras lâmpadas estão alimentadas, continuam alimentadas, né? Isso é o princípio da associação em paralelo. Você pode ligar ou desligar qualquer lâmpada da série, certo? Já na associação em série, tá? Se eu desligar uma lâmpada, eu não permito que a passagem da corrente continue e toda a série desliga. Mas isso não interfere se a ligação for em paralelo. Agora, óbvio, se eu abrir o circuito, tudo desliga. Então, veja só, baseado nisso, nós temos aqui outra ideia. Como aqui é em paralelo, ele ganha toda a diferença de potencial, portanto tem o brilho máximo. Já essas, desligar aqui,
Aqui eu estou apertando. Como essas lâmpadas estão ligadas em série, elas dividem a diferença de potencial por elas, embora esteja passando a mesma corrente aqui. Por isso, elas não brilham como deveriam brilhar. Perfeito? Eu acho que isso aqui fica bem claro para você, né? Se eu desligar uma, desliga as outras. Porque é como se eu estivesse abrindo o circuito. Joia? Então, isso aqui é um resumão muito bom para mostrar os circuitos. E eu gostaria que vocês então entendessem uma coisa. Nós não vamos entrar em detalhes com relação aos circuitos elétricos, porque daria para fazer um vídeo de 20 minutos só sobre os circuitos elétricos, tá? É algo que, para se aprofundar, você teria que fazer muitas contas, muitos cálculos, e não é a nossa necessidade no momento, tá? Se vier a ser no futuro, eu prometo que eu faço um vídeo explicando isso, tá? É uma necessidade para quem está no ensino médio. Quem está no ensino médio realmente precisa desse conhecimento. Bom, era isso, tá? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta e qualquer situação para esclarecimento, você pode deixar uma pergunta nos comentários, você pode interagir no Google Classroom, você pode, enfim, entrar em contato e aí a gente resolve a dúvida para você, tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Parece um brilho de genate. Um brilho de quê? De genate. É? Samuel, não mexa no material, cara. Samuel, não mexa. Samuel, agora espera. O papai tá gravando com a Sofia agora. Antes foi você. Então, Sofia, olha ali. Olha lá. Aqui, ó. Olha só. Olha pra você. Bonito, né? É. Diz assim, ó. Jovem mancebo. Não. Você não vai falar? Não vai falar jovem mancebo? Vamos estudar física? Oi, pessoal. Não vai falar assim? Mas olha só como é bonito ali, ó. Quer sair no videozinho para depois a gente assistir? Não, de jeito nenhum. Você disse que queria gravar com o papai, mas você não quer gravar com o papai, é isso? Não? Pode deixar, eu seguro. Tá tudo bem? Então, o papai vai gravar a segunda parte do vídeo, certo? Certo. Vou levar você lá pra cima, tá bom? Tá bom, e aí? Você tá mostrando Samuel que tá lá, né? É. Escondido, no Exato. Agora dá um tchau pro povo. Dá tchau. Nem um tchauzinho. Sim, ó, dá tchau. Nossa, vamos ver assim. Tchau. Tchau, pessoal. Estudem. Diga, estudem. Não. 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 Você só fala não? Não. Você fala mais o quê? Não. Não. Você gostou do cenário do papai? Sim. As luzinhas? Sim. É. Eu pensei em você na hora das luzinhas. Foi. Foi. Sabe por quê? Porque você é linda como as luzinhas. É? É. Tá bom? E aí você comprou essas luzinhas? Essas luzes são da nossa árvore de Natal. Ah. Certo? Tchau.